Olá, essa é a nossa competência 3. Conhecer as técnicas de programação orientada a objeto para Java. Em Java quase tudo é objeto, certo? Mas tirando os literais que a gente viu na competência passada, o resto tudo é tratado como objeto. E o que é objeto? Objeto é um conjunto de valores que pode ter algumas funções colocadas nela. Mas antes vamos entender o que não são objetos, para a gente poder diferenciar na linguagem. As primitivas Java, elas são objetos. Então, como você pode ver no slide de primitivas Java, você tem strings, que são textos, aqueles textos com aspas duplas, que pode também ser com aspas simples, tá? Tanto faz aspas simples ou aspas duplas para Java, para JavaScript. E Java e JavaScript são duas coisas distintas, são coisas completamente diferentes. Número, eles são números, como a gente mostrou, números inteiros ou números fracionários. Os booleanos, que aí são aqueles valores verdadeiro ou falso, isso aí são primitivas, não são objetos. O nulo, que ele indica que não tem um objeto definido, ele era para ter, mas não tem, certo? E o indefinido, que quer dizer que nem tem valor, nem tem objeto definido. Então ele simplesmente não tem nada, ele é indefinido. Qual é a diferença do nulo para o indefinido? É que o nulo a gente sabe que aquilo ali foi destinado a um objeto. E o indefinido? Pode ser um valor, pode ser um objeto. Ele está indefinido. Os objetos é uma variável que guarda variáveis. E essas variáveis, elas podem guardar valores ou outros objetos e funções. Então, como você pode ver aí no slide objeto, tem uma linhazinha azul, que ele começa com var, ou seja, é uma declaração de variável, aluno, que é o identificador. Então, o nome dessa variável é aluno. Aí temos o símbolo de atribuição, que é o de igualdade, ou seja, a gente está colocando alguma coisa nessa variável, aluno. E ele tem, observe nessa linha, do começo até o fim, que você tem as chaves. As chaves, elas vão definir um conjunto de valores separados por vírgula. Um conjunto de valores separado por vírgula. Aí, no exemplo, a gente tem 4 variáveis. Primeiro nome, último nome, idade e matriculado. Então, observe que todas as variáveis, elas estão guardadas na variável aluno. Isso é um objeto. Cada uma delas tem o seu valor. Por exemplo, primeiro nome vai ter fulano, idade vai ter 30, matriculado vai estar true, verdadeiro, certo? Então, guarda aí. Um objeto em JavaScript é uma variável que guarda variáveis. Propriedade de um objeto. As propriedades de um objeto é o nome de cada uma dessas variáveis que o objeto tem. Então, no nosso exemplo, aluno, ele vai ter as seguintes propriedades: primeiro nome, último nome, idade e matriculado. E cada uma delas vai ter os seus valores, que como são variáveis, eles podem mudar de acordo com o tempo, certo? Mas guarda aí, um objeto tem propriedades. E o que é um método de um objeto? Em JavaScript, um método de um objeto é uma variável que guarda uma função. Essa função, ela vai executar um código. É uma ação, um comportamento, ela pode executar. Se a gente pedir nome, por exemplo, no slide que vocês estão vendo, métodos de um objeto, você tem a propriedade nome completo, igual, e aí você tem uma declaração de uma função. Essa função é um código que vai acontecer quando a gente chamar nome completo. Então você vai ter aí que tem return, que é uma palavra-chave que indica o retorno, ou seja, ele vai retornar um valor. E tem primeiro nome, mais um espaço em branco, mais último nome. O mais, aí, ele não está somando texto, ele está concatenando. Então, ele está juntando, está pegando o primeiro nome, juntando com o espaço, juntando com o último nome. Então, esse operador de soma, ele também, além de somar números, quando você tem textos, ele concatena, ele junta os textos. Então, essa função pega os valores, essas propriedades do objeto, primeiro nome e último nome, junta e entrega bonitinho. Então, ela tem essa função. E como é que a gente cria um objeto? Bem, a gente tem 3 formas de criar um objeto.
A gente pode criar da forma como vocês viram, que é chamada de literal. A gente pode criar pelo new, pelo comando new, e a gente pode construir um construtor de objetos. É uma função que vai construir objetos para a gente. Então, como vocês podem ver aí no slide, criando um objeto literal, a gente tem aquele exemplo passado, só que ele está organizado de uma outra forma. Ele está distribuído em várias linhas, que fica mais organizado, melhor de se ler. Então, você tem a criação da variável aluno e nele é atribuído um objeto, que é uma coleção de variáveis. Então, simplesmente assim você já cria um objeto. Nesse outro slide, criando com o comando new, você vê uma outra forma de criar um objeto em JavaScript. Você tem na linha 1, var aluno igual new object. Pronto, isso daí, esse comando vai criar um objeto para a variável aluno. Só que dentro dele não tem nada. A gente precisa adicionar o seu conteúdo. Então, na linha 2, 3, 4 e 5, a gente acrescenta as variáveis e seus valores, 1 a 1. Então, a gente chama aluno, ponto, esse ponto significa dentro. Então, dentro de aluno, a gente vai colocar primeiro nome e o seu valor fulano. Na linha 3, aluno, ponto, ou seja, dentro de aluno, você vai colocar último nome e vai atribuir de tal, que é o valor de último nome. Então, assim, a gente vai construindo o nosso objeto, certo? Independente de a gente ter construído de forma literal ou utilizando o comando new, em qualquer momento a gente pode fazer essa forma de adicionar variáveis utilizando essa forma com o ponto. E a última forma de criar um objeto é fazendo um construtor. Um construtor é uma função. Então, observe aí no slide criando com o construtor de objetos que existe uma função declarada com o nome de aluno e aí a gente recebe como argumento primeiro, último, idade e matriculado. Isso daí são variáveis. De algum jeito a gente vai receber, perguntando ao usuário, a gente escrevendo, a gente vai receber isso daí, esses valores. E aí a gente coloca o valor da variável primeiro em primeiro nome. Último, o seu valor em último nome. Isso aí está descrito na linha 2, 3, 4 e 5. Então a gente está pegando de um canto e colocando em outro. Pegando de um canto e colocando em outro. Esse this, ele se refere ao próprio objeto. Então é ele próprio, é este a tradução. Então você vai ter este objeto. Então neste objeto coloque primeiro nome. Neste objeto coloque último nome. Certo? Então isso daí é necessário para que funcione. Tá? E logo abaixo a gente tem a criação de aluno com construtor. E aí a gente precisa do new. Então você vê que a gente tem dois objetos, aluno 1 e aluno 2. Cada um deles tem o seu new e cada um deles tem seus valores diferentes. Então no primeiro aluno 1 a gente tem fulano de tal 30 true. No segundo a gente tem aluno Beltrano de tal 40 false. Então observe que são dois objetos diferentes com valores diferentes. Ok, mas como é que a gente usa esses objetos? A gente tem os objetos que têm valores dentro dele, mas como é que a gente usa esse objeto, certo? Observe aí no slide de manipulação de propriedade do objeto que tem um retângulo amarelo que a gente tem antes um construtor e a gente cria uma variável chamada nome que vai receber o primeiro nome mais o espaço mais o último nome. Observe que não é uma função, que a gente só está pegando os valores do objeto A, que foi construído antes. Então, a gente tem um objeto aluno, que é A, observa aí na linha 7, que a gente construiu esse objeto, e a gente está usando seus valores. Então, ele guarda os valores e aí a gente usa. É uma forma mais complicada de se guardar valores? Sim, mas ela serve que é para a gente não ter o trabalho de fazer primeiro nome 1, primeiro nome 2, primeiro nome 3. Então a gente tem essa facilidade. Embaixo a gente está modificando o valor. Na linha 10 a gente pega o valor e usa no nosso código. Na linha 13 a gente está alterando o valor. Então observe que o sinal de igual, que é o de atribuição, está pegando o valor 3 e está atribuindo a propriedade idade,
que é propriedade dentro do objeto. A ponto. Ponto significa dentro de. Então, a ponto, idade dentro de A. Certo? Manipulando métodos de um objeto. Então, como vocês podem ver aí no slide, manipulando métodos de um objeto, a gente, no slide passado, usou as propriedades. Mas como é que a gente chama o método? Da mesma forma, a única coisa que vai alterar é que a gente vai colocar o abre e fecha parêntese com os argumentos. No caso aí do nosso exemplo, nome completo, que vocês veem aí como foi criada a função pela linha 678, você vê lá no construtor que foi criada essa função, como é que a gente executa ela, como é que a gente chama ela, como é que a gente faz com que esse código funcione. A gente coloca o nosso objeto, A, ponto, né, dentro de A, nome completo, abre e fecha parênteses. Pronto, na hora que a gente faz isso, ele, nessa linha, executa o código. Tá? Por último, a gente tem prototype. Prototype é uma determinação de um tipo. Então, as variáveis, cada variável ela tem um tipo. Em JavaScript, ele esconde esse tipo de você. Você pode mudar de qualquer forma. Mas o objeto em si, ele tem um tipo. Nos exemplos passados, a gente utilizou aluno. Então, aluno é o tipo desse objeto. E quando a gente cria um construtor, a gente está definindo um prototype. A única regra aqui que eu deixei passar, mas aqui eu estou chamando a atenção, que é para você usar quando você criar um prototype, ou seja, quando você criar um tipo de objeto, você coloca ele com a primeira letra maiúscula. Então, normalmente, variáveis tudo minúsculo, e quando você for criar um prototype, a primeira letra é maiúscula. Então, naquele caso, aluno, que era tudo minúsculo, a gente ia colocar o primeiro A maiúsculo. E se não colocar, não tem problema, mas ele é uma convenção, é algo que os programadores do mundo de JavaScript conseguem entender, independente de onde do planeta eles estejam programando. Quando a gente vê um A maiúsculo no nome, no identificador, a gente sabe que aquilo ali é um prototype. Bem, essa daí foi a nossa terceira competência. Use o caderno de estudo, tire suas dúvidas no fórum, certo? Coloque no título a sua pergunta. Se são várias, coloque cada post separado com cada uma das perguntas, tá? E nos vemos na próxima competência.